isso surgiu de uma maneira muito assustadora, eu acompanhei de perto. Eu era um frequentador do Twitter, eu fui um dos primeiros, acho, entre colegas a abrir uma conta de Twitter, e eu não usava a conta para trabalho, eu usava a conta para me divertir. E eu me diverti muito lá. Só que eu também acompanhei, num dado momento, uma mudança de ambiente ali. O que era diversão, e diversão boba, diversão infantil mesmo, em muitos casos, e portanto, especialmente divertida, o que era diversão foi se transformando no que eu chamo hoje de campo de batalha. É um campo de batalha. Eu hoje, muito raramente, eu entro em rede social. Entro às vezes por dever de ofício mesmo. E eu ainda hoje, eu me assusto com a bile, com o ódio que escorre nas palavras, as palavras mal escritas, as palavras cuspidas. Mas um ódio, é um ódio tão intenso que a gente não sabe a que levará. Aí a gente sai das redes sociais e vai para as ruas e assiste a essa mesma incivilidade nas ruas. Eu tive a oportunidade de ver e de experimentar isso, sobretudo em período eleitoral. A cada eleição vai piorando. Divulgam só notícia ruim. Que horas são? Já deu 8h30? 8h40, que horas são? Já tem 12 minutos, está no ar, TV funerária, TV Globo. TV funerária, morreu mais tantos. Aquela cara de freira arrependida, né? O outro lá, o William Bonner, morreu não sei o que lá. Eu estou até hoje aguardando a resposta dele se Roberto Marinho era ditador ou democrata. Tem agora um vídeo rodando na internet que o filho do William Bonner recebeu R$600. Eu não sei se é verdade ou não é, não vou acusá-lo. Com toda certeza, isso é fraude. Agora ele está sentindo na pele, eu tenho quase certeza que é fraude. Está sentindo na pele, quer ter um filho caluniado, como eu tenho o meu o tempo todo. Agora bota no Jornal Nacional o filho dele recebendo ali R$600 do auxílio emergencial e depois explique lá na frente, daqui a 2, 3, 4 anos, tá, que ele não tentou fraudar, que iria responder um processo tocante a isso. A empresa não pode continuar pegando informação de um mané hoje, transformar em verdade hoje à noite e condenar a pessoa. O vídeo que você acabou de ver foi uma entrevista do William Bonner pro Pedro Bial no Conversa com Bial, esse programa do Bial que voltou nesse formato um pouco diferente, porque no meio da pandemia não tem como se encontrar efetivamente, então ele faz as entrevistas dele por Skype. Nessa entrevista, William Bonner fala sobre o ódio, em especial no Twitter, que é onde ele diz que começou, primeiro do que muitos outros colegas, e realmente o Twitter era um lugar muito leve, muito tranquilo. Se eu for lá pro tempo que o William Bonner entrou, que foi quase na mesma data que eu entrei, eu inclusive acho que entrei com uma outra conta e um pouquinho depois criei a minha mesmo, o meu Twitter era só música, brincadeira, muita coisa provavelmente inadequada, porque eu era uma outra pessoa naquela época, era um outro ambiente. Junto com isso, essa repercussão é maior ainda na internet por conta desse contexto onde o William Bonner recebe até ameaças. Eu vou dar a linha do tempo para você muito brevemente, mas antes eu vou convidar você para se inscrever se você ainda não for inscrito ou inscrita, porque a gente está quase chegando em 50 mil inscritos, então obrigado para todo mundo que está se inscrevendo, obrigado para você que clica aqui no botão do gostei ou do não gostei para avaliar o vídeo, para você que avalia se está com o sinal ali, o sininho ativo para receber a notificação dos próximos vídeos, muito obrigado para você que comenta, porque depois que eu pedi para vocês comentarem com educação, o número de comentários aumentou muito, então eu adoro a participação de vocês. Vocês falam coisas e me dão ideias para vídeos e inclusive comentam algumas coisas que às vezes eu uso nos meus vídeos, não cito a referência porque eu esqueço, porque a minha memória é horrorosa, mas muito obrigado. E também para quem quiser e para quem pede, a minha rede social, tanto Twitter quanto Instagram, tá aqui ó, @GabrielMonta, tem o link na descrição do vídeo e vou convidar você
para me ajudar se quiser e puder, apoiando o canal. Nós temos 2 meios, tanto o Apoia-se, apoia.c/nadasecria, é só você ir lá e apoiar. A partir de R$1 você pode apoiar com qualquer valor, e também tem o botãozinho ou link, se você quiser, na descrição do vídeo, para se tornar membro do canal. Eu crio conteúdo ali para os membros do canal, normalmente são assuntos que vão vir aqui depois, mas primeiro eu faço um vídeo lá para os membros, e é uma coisa mais descontraída, é uma coisa mais informal. Às vezes eu acabo comentando alguma coisa da minha vida pessoal no meio do vídeo, do assunto do vídeo. É quase um bastidor de um vídeo que eu vou gravar, tá bom? Dito tudo isso, agora sim, vamos pro assunto William Bonner. Só para fazer uma linha temporal do que tá acontecendo. Antes de qualquer coisa, desde sempre, Jair Bolsonaro tem uma birra, uma implicância com William Bonner. E você já vai entender porque que eu coloco o Jair Bolsonaro nisso tudo, nessa conversa. Nós temos aquele dia, aquele caso no Jornal Nacional, onde ele começa a questionar o William Bonner, e inclusive os bolsonaristas compartilharam como lacrou, como calou a boca do William Bonner e do Jornal Nacional. A gente tem vários outros momentos em que ele comenta com a imprensa sobre o Jornal Nacional e o William Bonner. Ele faz piadinhas sobre o William Bonner tá falando o número de mortos no país por conta da Covid-19. Você tem toda essa linha e esses fatos que tá tudo gravado. Mas os pontos mais importantes são o uso do CPF do filho do William Bonner para fraudar o esquema do auxílio emergencial. O que foi isso? De novo, bem resumido, para caso você não saiba, e se você souber não vai gastar muito do teu tempo. O CPF do filho do William Bonner foi utilizado e foi aceito no auxílio emergencial. Então, alguma pessoa está recebendo o auxílio emergencial utilizando o CPF do filho do William Bonner. O CPF do filho do William Bonner, como ele mesmo disse, foi usado indevidamente e foi aprovado pelo sistema do governo federal, da Caixa Econômica, na verdade, da Caixa Econômica, porque ele não deveria nem ser aceito pela faixa que ele se encaixa. Então, nós temos 2 erros. Um erro do sistema e um erro porque alguém pegou o CPF do cara, do filho do William Bonner, e colocou lá. Esse uso do CPF do filho do William Bonner já é estranho, é muito estranho, e eu consigo sempre pegar várias coisas que estão acontecendo e jogar num mesmo assunto, porque na minha cabeça existem muitas ligações. Eu acho muito estranho alguém ter acesso ao CPF do filho do William Bonner. Eu acho muito estranho essa jogada de, por exemplo, por que se queriam atacar, se é que queriam atacar o filho do William Bonner, o William Bonner no caso, por que não usar o CPF dele? De novo, aí a gente tem que voltar umas casas. Provavelmente o sistema não aceitaria ou não aceitou. Então, descarta esse CPF. Qual é o CPF mais próximo? É o do filho dele. Eu acho um pouco estranho isso, acho muito estranho isso. Mas eu evito criar teoria da conspiração porque eu não gosto disso. Eu até gostava, tá? Na minha adolescência, fica aqui uma curiosidade inclusive, eu era quase um especialista em teorias da conspiração. Eu já tinha lido mais livros sobre teoria da conspiração do que deveria, que normalmente alguém teria lido. Mas eu lia porque eu achava divertido. Eu lia porque eu via aquilo ali e eu achava legal contar para as pessoas. Só que eu contava não acreditando. As pessoas escutavam acreditando. Então, até por isso que eu venho aqui há muito tempo fazendo vídeos para a internet desmentindo essa gente. Eu já li muitas das teorias da conspiração e eu sei o quão absurdo é aquilo ali e como aquelas coisas acabam afetando e algumas pessoas acabam acreditando. Então, nessa primeira etapa do CPF do filho do William Bonner, eu me calei, não falei nada porque eu não gosto, como eu disse, de ficar criando teoria da conspiração. O planeta Terra já tá cheio disso. Com esse anúncio do caso do CPF do filho do William Bonner, Bolsonaro voltou a falar sobre o William Bonner, inclusive citou o uso do CPF do filho dele numa entrevista ali. Ele disse que, por exemplo, o filho do William Bonner não foi negócio lá do auxílio emergencial, não usaram o CPF dele? Eu poderia acusar não sei o que, mas por que a Globo não noticiou isso? Porque, obviamente, deve ser fake news. Não tô acusando ninguém. Foi mais ou menos essa linha de raciocínio do Jair Bolsonaro citando o CPF do filho do William Bonner. Ou seja,
Qual é a relevância para o presidente da República de usar esse exemplo de um âncora que ele vive atacando muitas vezes, com muita frequência? Justo esse cara que trabalha na rede, no caso a Rede Globo, que é declaradamente uma inimiga do Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro não gosta, que a Rede Globo trabalha contra ele. Por que usar esse exemplo? Só que agora nós temos uma outra coisa. William Bonner vem recebendo ameaça. Ele recebeu, como diz aqui na nota, por exemplo, uma ligação de Brasília, de telefonemas de Brasília com dados fiscais sigilosos. Dados fiscais sigilosos não só dele, mas da família dele, das filhas dele. Olha aqui, ó, a nota que a Globo colocou, por exemplo, a nota divulgada hoje pela Globo informa que o jornalista e suas filhas também receberam mensagens de WhatsApp originadas de um número telefônico de prefixo 61, de Brasília, com dados fiscais sigilosos dele e da família, e declara apoio da empresa ao jornalista na busca e na punição dos responsáveis pelo desrespeito ao sigilo previsto na Constituição. Para ter acesso a esse sigilo, tem que ser um mecanismo de busca de informações muito avançado. Não muito avançado no sentido de tem que ser muito tecnológico, tem que ser muito hacker. Não é isso. Mas tem que ser um sistema de busca de informação muito organizado, porque isso aconteceu com o CPF do filho do cara. Se logo depois disso ele começa a receber ameaça, mensagens, não só ele, a família toda dele, com dados sigilosos, eu imagino que esses dados sigilosos que estão utilizando aqui são os mesmos que foram utilizados aqui. Porque se foi fraude, provavelmente tentaram o CPF de outras pessoas da família dele e o único que conseguiu foi do filho dele. Quais são os dados que essas pessoas têm? Quem são essas pessoas? Por que estão mandando ameaças? Essas mensagens vindas de um número de Brasília, por exemplo, com uma lista de endereços relacionados a ele e os números de CPF dele, CPF da mulher, dos filhos, da filha, da mãe, dos irmãos, o que abre a porta para toda sorte de fraudes. Essa é a nota da Globo. Ou seja, quando eu vi esse negócio do CPF do filho dele sendo utilizado, eu pensei, tem alguma coisa estranha aí. Não foi só o CPF do filho dele que foi tentado, pelo menos, ou que foi utilizado ali. Esse foi o que foi aprovado, mas provavelmente eles têm mais dados do William Bonner. E essas mensagens de ódio, de ameaças, por exemplo, eu fico me questionando por que essas ameaças. Porque não foi por conta da fraude, não foi porque o filho dele teve aprovado um auxílio que não deveria ter, por erro do sistema e porque, né, enfim, mas não foi por conta disso, porque eu entenderia algumas ameaças de morte de pessoas revoltadas que não tem muito com a cabeça. Eu não concordo, eu não acho que deva acontecer, mas eu entenderia ameaças de pessoas dizendo assim, teu filho pegou auxílio não sei o quê, e começa a xingar ele por conta disso. Não é isso que tá acontecendo. Até porque o ser humano é revoltado por si só, ele gosta ele acha que vai se transformar o herói da nação xingando as pessoas na internet. Não vai acontecer nada disso, tá? Você só vai parecer um grande babaca falando esse tipo de coisa. Mas eu fico me questionando por quê? Qual é esse banco de informações? São essas pessoas que conseguem informações privilegiadas a ponto de conseguir o CPF, endereço, números da família inteira do Bonner para ficar ameaçando ele? Não é a primeira vez que alguém é ameaçado dessa maneira. E aí, o que eu quero ligar Jair Bolsonaro com isso tudo, não é o vídeo da reunião ministerial onde ele diz que a fonte de informação privada dele funciona. Não é disso que eu tô falando porque é estranho, mas eu não vou criar essa teoria da conspiração. O que eu quero dizer é o discurso do Jair Bolsonaro de ficar atacando o William Bonner com muita frequência, de querer ficar criando essa guerrinha entre eles, esse ódio entre eles, explica-fala, tem reflexo real. Pessoas na vida real, em rede social, em gente querendo se vingar ou querendo mandar discursinho de ódio ou ameaça de morte pro William Bonner também. Tudo isso que está acontecendo no país é um pouco estranho,
Tudo isso tem um cheiro de alguma coisa muito estranha, alguma coisa muito alinhada, alguma coisa muito organizadinha, mas a gente vai ter que esperar a investigação para falar qualquer coisa. O caso do William Bonner não é diferente, é muito estranho. E aí eu queria pedir para você deixar a tua opinião aqui, mas por favor, com respeito, não evita de colocar aqui nos comentários alguma coisa do tipo William Bonner fez isso ou fez aquilo, William Bonner era isso ou era aquilo, William Bonner estava nisso ou estava naquilo. Evita, porque não é o momento. De verdade. Jornalista que recebe ameaça de morte não pode ter esse tipo de reação das pessoas. Jornalista que recebe ameaça é um jornalista que está recebendo ameaça em um país. E se tem um jornalista recebendo ameaça, a gente tem que começar a achar estranho. Não é normal jornalista receber ameaça. Tinha que ter alguma lei, alguma coisa muito separada sobre jornalistas que recebem ameaça. Jornalista que passa por esse tipo de situação. Jornalismo é essencial para a nossa democracia. Você gostando do William Bonner ou não, não deixei aqui em nenhum momento a minha opinião sobre se eu gosto do William Bonner ou não, se eu concordo com alguma coisa que ele fala ou não, se eu concordo com a opinião dele sobre alguma coisa ou não. A questão e o fato é isso que eu te passei. E a gente não pode aceitar isso que está acontecendo. Deixa aqui nos comentários a tua opinião, se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita, ativa o sininho, deixo 2 vídeos na tela para você, caso você tenha interesse em mais conteúdos meus aqui no Nada Se Cria. Também deixo o link do Apoia-se, ou para você se tornar membro aqui do canal, como eu disse, na descrição do vídeo. Minhas redes sociais também na descrição desse vídeo. Até um próximo. Tchau!